aquele que se procurava a si mesmo, Grandeza e Solidão de Heráclito. Traduzido do francês. Heráclito de Éfeso chega-nos, do fundo dos tempos, através dos fragmentos de um rolo depositado, no século V AC, no templo de Ártemis. Ainda se debate se esse rolo era um tratado contínuo, ou se consistia em pensamentos isolados, como aqueles que o acaso das citações nos conservou. Heráclito exprimia-se, em todo caso, num estilo sibilino, condensado, próprio para surpreender, adotava ao mesmo tempo o tom de um profeta e a linguagem de um filósofo. Daí esse epíteto de obscuro ou tenebroso, escute-nos, tão frequentemente associado ao seu nome, mas que não me parece menos exagerado. De certo a sua leitura é de um acesso rude e difícil. A noite é sombria, as trevas são espessas, mas se um iniciado te guiar, verás com clareza neste livro mais do que em pleno sol, antologia grega, segundo o manuscrito palatino. Os fragmentos que nos restaram de sua doutrina são como as fulgurações de uma tempestade que misteriosamente se tivesse retirado, rasgando a noite pré-socrática com fogo comparável a nenhum outro. Hegel, retraçando o surgimento da luz do pensamento, reconhece em Heráclito a figura mais radiosamente central. Heger reforça, Heráclito é apelidado de obscuro. Ora, ele é o claro, pois diz aquilo que ilumina, tentando convidar a sua luz a entrar na linguagem do pensamento. A realeza da recusa. A esta aparente obscuridade juntava-se em Heráclito um fundo de orgulho e de desdém pelos seus semelhantes, pois quando um filósofo é o orgulhoso, nunca o é Enéas, príncipe herdeiro, abandonou sem dificuldade a dignidade real ao seu irmão, e depois recusou legislar para uma cidade que julgava irremediavelmente sob o domínio de uma má constituição. Punirá a politia. Ele retirado no santuário de Ártemis, jogando aos ossinhos com crianças, acorriam curiosos à sua volta, lançava-lhes, porque vos espantais, malandros? Não é melhor fazer isto do que levar convosco a vida da cidade. Ti, omega meton kaikisti, thavmazete, ida omicron y kriton tutopini methimon politeveste. Este sábio não precisava de ninguém, desprezando até a companhia dos doutos. Todavia, não era um homem insensível, e que quando se afligia com as desgraças que teciam a existência humana, as lágrimas subiam-lhe aos olhos. Procurei-me a mim mesmo. Edis examine meuton. Confessa ele, como se fosse o único a verdadeiramente realizar o preceito délfico: conhece-te a ti mesmo. Nietzsche se sentirá o terror sagrado desta autarcia. Nada se pode adivinhar, dirá o filósofo da vontade de potência, do que terá sido o sentimento de solidão que penetrava o eremita Efésio do templo de Ártemis, se não nos encontrarmos nós mesmos petrificados de pavor na montanha mais desértica e mais selvagem. A vertigem do escoamento universal. Enquanto, na outra extremidade do mundo grego, a escola de Eleia fixava o ser numa imobilidade de gelo, Heráclito concebe a unidade como um rio em perpétuo movimento, que permanece o mesmo, embora sempre diferente, empurrando as ondas novas sem descanso as antigas diante delas. Contra a ilusão comum da persistência, nada é estável, tudo escoa. Pandari. Tudo é de vir. Hegel, todas as coisas, oscilam sem cessar. Não pinto o ser, pinto a passagem. Montaigne. O escoamento de todas as coisas tem como consequência que tudo se converte no seu contrário. Se o ser não existe senão na mudança, é fatalmente um meio entre dois termos opostos. A cada instante, estamos perante esse limite inapreensível onde se tocam duas qualidades contrárias. Uma lei terrível que se aplica ao próprio ser humano, cuja caducidade é a morte da precedente. Não desapareceu o latente na criança, e a criança no rapaz, o efebo no adolescente, o adolescente no jovem, e depois, o homem feito no velho. Talvez, a natureza nos ensine silenciosamente a não recear a morte definitiva. A estética do jogo cósmico. Em busca de uma afirmação trágica da vida, Nietzsche se fará do eremita de Éfeso o seu mais próximo antepassado. O mundo, na sua eterna necessidade de verdade, tem, eternamente necessidade de Heráclito, declarará. E noutro lugar, o convívio com Heráclito deixa-me mais à vontade e reconforta-me mais do que qualquer outro. A aquiescência à impermanência e ao aniquilamento, o sim dito à contradição e à guerra, o devir, implicando a recusa da própria noção de ser. Nisto, devo reconhecer, o pensamento mais próximo do meu que jamais foi concebido. O que o filósofo alemão aí encontrará sobretudo o antídoto ao pessimismo schopenhaueriano, longe de vergar sob o jugo de pertenças, faltas, injustiças, contradições, sofrimentos. A realidade liberta-se de toda a moral. É uma criança que brinca, que move peões, realeza de uma criança. Peson, pesevon, pedos e vasilhei. Se Heráclito se misturava com as brincadeiras das crianças ruidosas no santuário de Ártemis, é porque aí meditava já o jogo da grande criança mundo, isto é,
Deus, a vontade potência esboça-se aqui no espírito de Nietzsche, uma força artista que constrói e destrói, com a sublime inocência de uma criança que coloca aqui e ali alguns sachos, ou ergue montes de areia para os derrubar de novo, para além do bem e do mal. É nos passos do obscuro que Nietzsche se prepara para se tornar o anticristo, isto é, aquele que rejeita a significação moral do mundo.